Algumas crianças e adolescentes dedicam horas às tarefas escolares. O dever de casa divide opiniões e vem sendo discutido por pais, alunos e especialistas. Há quem avalia a escola pelo número de deveres que ela dá. E alguns pais, não satisfeitos com o resultado, estão optando por tirar o filho do colégio. Afinal, é possível medir a qualidade das escolas pelos deveres de casa? E até que ponto os pais devem ajudar os filhos nessas tarefas? Essas e outras respostas vamos ter agora com o educador Marco Antônio Silva. Tudo bem, Marco? Tudo bom, prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Eu quero dizer uma coisa que eu disse no início do programa, mas nós estamos já chegando aí para as férias, né? Já estamos com a cabeça nas férias. Mas existem muitas escolas em Belo Horizonte que dão para casa, que dão dever de casa também nas férias, dão atividades para que as crianças desenvolvam nesse período. Então eu acho que é uma hora bacana da gente parar e discutir esse assunto de uma forma geral. Não é isso, Marcos? Sim, sim. Hoje a gente trabalha muito com a ideia da quantidade na sociedade consumista que a gente vive, né? Sim. E muitas vezes as escolas, por uma pressão de mercado, ou até por uma concepção mesmo, né? De repente acreditam nessa opção da quantidade, acabam acreditando que tem que trabalhar nessa perspectiva. Ou seja, quanto mais deveres são repassados, nem se discute muito às vezes o conteúdo e o formato desses deveres, né? Mas quanto mais deveres são repassados para que as crianças possam fazer em casa, mais tempo essas crianças vão se ocupar com os estudos e muitas vezes criam uma imagem de que é uma escola apertada e que está levando a um desenvolvimento intelectual interessante. Marco. Necessariamente não quer dizer que isso aconteça, né, Angélica? Pois é, mas não é importante a criança brincar também? Ela ter tempo para isso? Porque tem dia que para casa é tanto que não tem como brincar, não dá tempo. Sim. Eu acho que a gente pode pensar algumas perspectivas. Aprender, o desenvolvimento intelectual, ele se dá às vezes com exercício de leitura, de escrita, né? Com a resolução de questões matemáticas, né? Então, existe um campo importante, cognitivo, intelectual, que tem que se desenvolver a partir daí. Sim. Agora, esse não é o único caminho para o aprendizado e para o crescimento intelectual de ninguém, nem das crianças, dos adolescentes e nem de nós adultos, né? Às vezes você visitar um bom museu, né? Em Belo Horizonte nós temos muitas opções de museus. Temos. Você ir a uma boa peça de teatro, você assistir a um bom filme, você ver um bom documentário, ler né? um livro. Ler um bom livro. Então existem muitas alternativas, além dessa alternativa, que às vezes ela é muito cansativa, que é importante, mas não é a única. A gente não pode reduzir a educação muito ou ficar focada excessivamente nesse aspecto, né? Um problema que a gente tem hoje é que muitas famílias acreditam que a boa escola é aquela escola apertada e que deixa a criança com muito pouco tempo para o lazer, muito pouco tempo para outros tipos de aprendizados, que são às vezes diferenciados desse aprendizado tradicional que a gente aprendeu em outros tempos na escola, e até pressiona as escolas para que elas trabalhem nessa perspectiva, nessa lógica. Teve uma pesquisa interessante em São Paulo, um condomínio de classe média alta, um prédio muito grande, e aí uma pesquisadora começou a conversar com as mães sobre a vida escolar dos filhos. E uma determinada escola foi conceituada como uma escola muito ruim, porque as crianças daquela escola eram as primeiras a descer para brincar no playground, então criava-se a ideia de que não era uma escola apertada. E uma escola, a princípio, bem conceituada, né, por educadores, por pessoas que são da área, que tem bons resultados nas avaliações sistêmicas, mas a concepção das famílias é essa da quantidade, né? Mas não é exatamente por aí o caminho, né? Não. Não é. Sim, mas aí eu queria entrar numa outra questão, que é a questão da participação dos pais nesse para-casa. Os pais devem estar do lado dessas crianças na hora de fazer essa quantidade enorme de para-casa, ou né, o pequeno para-casa, os pais devem estar perto, ou isso é uma responsabilidade que a criança tem que ir adquirindo ao longo dos anos? Pois é, eu vou usar dois extremos para poder facilitar uma explicação assim, mais didática, né? Existem famílias que desacreditam hoje plenamente nas escolas, totalmente nas escolas, né? É um movimento da educação escolar em casa, né? Esse movimento foi muito forte nos Estados Unidos e ainda é.
Alguns países europeus também têm adotado. Mas você não entra muito nessa questão, não, que isso ainda é tema de um próximo programa nosso, com você. Tá. E em Minas, hoje a gente tem aproximadamente 200 famílias que estão trabalhando nessa lógica de retirar o filho da escola para educá-lo em casa. 200 é um número que a gente acredita que possa ser, porque muitas famílias não oficializam isso, porque isso é ilegal. Sim. O Congresso Nacional hoje está discutindo até uma regulamentação desse tipo de comportamento, né? Bom, esse é um extremo, as famílias que desacreditam plenamente na escola. E nós temos um outro extremo, né? Que são as famílias que transferem para a escola toda a responsabilidade pelo processo educacional. Inclusive a responsabilidade pelo que o aluno vai fazer fora do horário escolar, que seria o espaço onde o dever de casa acaba sendo a ferramenta utilizada para poder organizar. E aí, essas famílias esperam que a escola transfira cada vez mais informações, conteúdos, atividades, para que a criança fique envolvida com esses deveres. O problema é que a gente não pode imaginar que a responsabilidade pela educação, pelo desenvolvimento intelectual das crianças e dos adolescentes possa ficar só na mão da escola. É fundamental que as famílias tenham um comportamento de compartilhar com a escola esse processo educacional. Então, assim, os pais podem e devem orientar os filhos a ver bons livros, ler bons livros, a ver bons filmes, né? Pode discutir, às vezes, o conteúdo com a criança. Então, existem muitas alternativas que essas famílias precisam adotar em parceria com as escolas. Sim. É claro que é importante que a escola aponte algumas referências para que as crianças possam atuar em casa no horário do dever, mas não pode ficar exclusivamente por conta da escola. Além disso, eu acho que é importante que os pais, desde cedo, aprendam a orientar os filhos a pesquisarem sozinhos, a buscar informações sozinhos, a questionarem aquilo que aprenderam na escola, inclusive. Porque tem alguns pais que fazem para casa para os filhos. Né? Ah, sim, nós vamos chegar nisso também. Ou seja, é importante que os pais orientem as crianças a começar a construir um pensamento autônomo, a ter uma possibilidade de entender e criticar o mundo que a cerca, independente do que a escola oferece. Né? Mas aquele pai que fala assim, filho, vamos sentar agora, nós vamos fazer, agora é hora para casa. Aí senta os dois lá e fica aquele estresse, né? O pai não tem paciência, ou às vezes até tem, fica lá, mas se o pai não chama para fazer o para casa, o filho não faz. É porque, na verdade, essa criança ainda não está construindo autonomia. Ela depende muito do pai, depende das regras muito impostas em alguns momentos para poder fazer. Agora, é interessante que os pais pensem que eu acho que o auxílio do pai é importante, sim, né? A família pode e deve estar presente. Entretanto, esse auxílio ele tem que ser cuidadoso. Tem pais que, na boa vontade de ajudar, acabam fazendo atividade para o filho, né? E não é esse o papel, né? Há uns anos atrás, alguns teóricos chegaram a construir uma proposta chamada de teoria dos andaimes, baseada em Vygotsky, que era um grande psicólogo da aprendizagem. E ele chegava a dizer o seguinte: o bom educador, e aí educador a gente pode entender como professor, ou pai, ou aquele que quer orientar alguém no crescimento intelectual, ele tem que atuar como um andaime na construção. O andaime ele vai facilitando o operário subir cada vez um degrau a mais para poder trabalhar com o andar. Mas ele não determina como vai ser o serviço. Os pais têm que servir de andaime para os filhos. Muitas vezes o filho não entende uma pergunta que está sendo feita em algum para-casa, alguma proposta de trabalho. Os pais podem fazer essa pergunta de uma forma diferenciada e não responder. Ou o filho tem dúvida com relação ao conteúdo. Conduzir ao raciocínio, né? Sim, sim. E não dar a resposta. Não dar a resposta. O filho tem dúvida de algum conteúdo, às vezes é mais fácil pegar um livro e mandar procurar. Ou orientar um bom site na internet para que isso seja feito. Ou seja, existem alternativas que levam a criança a construir um raciocínio mais autônomo, mais independente e contribui muito para esse avanço intelectual. Então é importante que os pais façam isso. Agora, cabe uma crítica, né? Quer dizer, às escolas em determinadas situações, porque muitos para-casas, nessa lógica da quantidade excessiva, muitos para-casas às vezes não são planejados e são colocados para que a família tenha muito para casa e para que a criança tenha uma ocupação muito grande. Às vezes até a escola contribui. Nós vamos dar muito para casa para a família achar que nossa escola é fantástica. É a pressão do mercado. É o marketing, né? O mercado pressiona, né? E na hora que as escolas às vezes passam deveres que não são muito bem planejados e preparados para crianças na faixa etária para a qual se destinou o dever, muitas vezes esse dever só é feito se o pai tiver uma intervenção direta e não se ele auxiliar a criança. Então tem deveres que muitas vezes são feitos para os pais
e não para os filhos, apesar de terem sido feitos originalmente para as crianças, né? E isso é um outro problema, porque a gente acaba transformando o para casa em algo que, ao invés de prazeroso ou de complementar, se torna uma tarefa difícil para a criança, para a família, e o estudar vai se tornando algo muito insuportável, sobretudo para as crianças e adolescentes, né? Sim, tem algumas crianças que às vezes se recusam a dar aquela resposta, não querem pensar sobre aquilo, os pais ficam nervosos, começa uma briga danada, e aquilo que era para ser prazeroso, né? Um momento ali de pai e filho, vira uma tensão absurda. E uma outra questão também que eu percebo é a tensão da criança com medo, porque é tanto para casa, é tanta informação, que muitas vezes a criança vai para a escola assim, nossa, estou com medo, eu não sei se eu fiz o para casa todo, se eu esqueci de fazer alguma coisa, e a criança gera uma angústia, né? Assim, por tanta informação, será que algum para casa eu esqueci de fazer? Isso é comum também, né? Gerar uma angústia na criança, porque é tanta coisa que ele já não sabe mais. Ele perde o controle. Ela não consegue coordenar aquela quantidade de atividades, né? Hoje é muito comum nas crianças de classe média, que têm acesso muito grande ao Facebook, às redes sociais e telefones, as crianças trocarem telefonemas o tempo inteiro para saber se fizeram tudo certo, se está tudo em dia, porque há uma insegurança e às vezes não dão conta de administrar aquilo tudo. E mas algumas escolas também, né, particulares principalmente, disponibilizam por site, né, pelo site da escola, o para casa do dia, para que os pais possam acompanhar também. Isso também ajuda, né, assim, os pais a administrar essa questão aí da angústia da criança. Ajuda e dá uma publicidade daquele para casa que está sendo, né, colocado à disposição, que está fazendo a criança produzir. Quer dizer, na verdade, também a gente tem que fazer uma crítica a todos os ângulos, porque a gente tem que prestar um serviço de fazer as pessoas pensarem o que é melhor, o que é mais equilibrado, o que é importante para que a educação avance, né? Esse é o objetivo nosso nessa discussão, né? As famílias também precisam aprender que a responsabilidade delas também existe e entender quando as escolas optarem por outros caminhos. Recentemente eu estava num encontro com professores, um professor lamentou comigo que ele fez uma seleção de curta-metragens muito interessantes, pediu que as crianças assistissem ao longo daquela semana e algumas mães chegaram a ligar para a escola perguntando se ele não ia continuar passando para casa. Porque elas entendiam que o curta-metragem, que ele ia trabalhar muito bem, não seriam um para casa, né? Tem professores que às vezes chegam a marcar um período bem grande, às vezes durante um bimestre, que as crianças assistam a determinadas peças de teatro. Ou que elas frequentem alguns museus da cidade. Muito bacana, muito interessante. Mas as famílias não reconhecem muitas vezes como um para casa. E não faz. Né? E aí a gente às vezes tem problemas seríssimos, né? Aqui em Belo Horizonte, muitas crianças estudam a história da cidade e às vezes não conhecem a Lagoa da Pampulha, não conhecem o complexo arquitetônico que ali está, nunca foram ao Museu Abílio Barreto, porque na verdade a concepção de atividades extras são concepções de atividades tradicionais, que a gente falava logo no início, que é assentar aquela leitura às vezes enfadonha, repetitiva, mecânica, e necessariamente não é só isso que vai contribuir para o crescimento, né? E aí o que muitos pais fazem? Vão no Google, busca lá Lagoa da Pampulha, mostra as fotos, a história e pronto, está feito para casa. Né? E no final de semana fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças no final de semana? Não acontece? Acontece demais. Agora, uma boa sugestão para as escolas, que às vezes até durante o período das férias querem apresentar para casa as tarefas, uma boa sugestão é que as escolas façam um mapeamento das opções culturais que a gente tem na cidade. Sugira para as famílias esses passeios, que são prazerosos, passeios muito importantes, né? Belo Horizonte hoje não fica a dever a nenhuma grande cidade europeia, com tantas alternativas culturais que a gente tem e que são muito pouco utilizadas pela população. Museu de Artes e Ofícios, o Museu Abílio Barreto, nós temos opções teatrais muito interessantes na cidade, salas de cinemas muito interessantes. Então, assim, é importante que também a escola comece a apontar nessa direção, porque a gente tem que construir uma educação do século XXI diferenciada. O Brasil precisa de dar um salto e avançar nas avaliações de educação para a gente conseguir desenvolver um pouco mais a competência, as habilidades das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Ótima dica. Agora, as escolas que não fizerem isso, os pais também podem procurar toda essa programação, né? E são programas realmente muito bacanas. Mas eu disse no início, então, a questão das férias. Então, as férias estão chegando, para a gente terminar a nossa conversa, as férias estão chegando. Esse momento é momento de criar
responsabilidades para as crianças, mesmo que a escola não passe um para casa, que os pais façam essas crianças terem atividades com hora marcada, ou não? Deixar essas crianças livres, descansarem, brincarem? E o que você indica? Eu acho que é importante, esses momentos de lazer são fundamentais, né? A gente precisa de alguns momentos não ter responsabilidades com horário, a gente precisa de ter algumas possibilidades de relaxamento até para dar conta dessa rotina estressante que a gente vive hoje. Então, acho que é fundamental que as crianças tenham mais liberdade nesse momento, né? O que não quer dizer que nesses momentos de liberdade e de prazer a gente não possa estar aprendendo. A sentar e ver um bom filme, isso é altamente prazeroso, é um aprendizado bacana. Mas não é hora de ter atividades, não é hora de atividade de matemática, de português, aquela atividade de para casa, não é hora Eu acho que não é um bom momento, né? E inclusive se forem atividades que não são atividades que exigem um raciocínio, não exigem um avanço intelectual significativo, eu acho que nem na época de aula é para acontecer. Às vezes, por exemplo, tem pesquisas que mostram que determinados para casas, vamos pegar, às vezes da matemática, o mesmo exercício, a mesma lógica de exercício é repetida 40 ou 50 vezes. Quer dizer, o aluno repete mecanicamente a mesma coisa, não se acrescenta nada a partir do quarto ou quinto exercício, porque ele não está fazendo nada de novo. Então, a atividade inteligente, ela tem que ser pensada para a época de aula e também em outros momentos. Acho que faz parte da vida, né? Atividades hoje que nos levem a pensar, a ir além e a não ficar reproduzindo mecanicamente coisas que as máquinas já fazem por nós há muito tempo, né? Exatamente. Marco Antônio, queria agradecer a sua presença, foi ótimo, mas eu já quero marcar um próximo encontro com você para a gente discutir essa questão dessas famílias que estão tirando os filhos da escola para que elas aprendam em casa. Tá ok. Combinado? Combinado. Muito obrigada, então, pela sua participação. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho, uma empregada quase perfeita.